A gente entrega. Você precisa botar a mão na sereré. Botei a mão e depois foi botar a mão da manutenção. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje a gente tá aqui com Isabel Portugal. Oi, Uau. gente, tudo bem? Isabel é bióloga marinha, doutora, veja bem, é uma doutora de verdade. Doutora em biotecnologia. Biotecnologia de algas. Uhum. Biotecnologia de algas, gente. Pós-doutorada em… Criação de rede. Criação de rede. Seja muito bem-vinda e, Obrigada. por favor, explica. Explica esse negócio das algas de Israel. Essa coisa biólogo marinha, deserto, alga. A pessoa vai estudar marinha e vai pro deserto. Mulheres na ciência, por favor. Ai, gente, obrigado. Muito legal estar aqui. Eu sou bióloga, acho que grande parte da minha carreira foi buscando propósito. Então, eu lembro que quando eu decidi fazer biologia era… que hoje em dia é até muito legal falar de propósito. Todo mundo fala de propósito, mas há 25, 20 anos atrás não era tanto assim, né? E eu lembro que minha mãe… medicina, Sim, direito, trabalho pra ganhar engenharia. dinheiro, né? Exato, estabilidade. Isso. E aí, na biologia, eu entendi que existe uma parte da ciência que é muito interessante, mas talvez, enfim, conjunto de propósito e ansiedade, eu queria uma coisa aplicada. Eu trabalhei com uma tinta que impedia encrustamento e era bom para a indústria naval e demorava 15 anos para ir pro mercado. Falei, caralho, 15 anos é muita coisa, não vai dar tempo. E aí eu descobri a aquicultura, que é o cultivo de organismos. Cultivo de camarão, cultivo de peixe. Mas Hoje isso em na dia, faculdade? na faculdade. E aí, no mestrado, eu fui pra aquicultura e comecei a procurar, 23 anos, né? Vou acabar com a fome no mundo. Nossa, que irado. Que é óbvio Porque que não é. você ia saber cultivar. Saber cultivar na água e poder dar comida para as pessoas. Lindo. Então, peixe. Sim, romântico. E aí você… Isso é? Imaginação, porque Não. políticas públicas… Não, a gente precisa de política pública, não é? Aquicultura, desculpa. Aquicultura. 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 Que é cultivo na água. Você tem agricultura, Sim, que é cultivo na terra. Aquicultura, que é cultivo na água. Aquicultura Gente, eu vou te falar, eu nunca coisa ouvi linda. falar mas nessa não, palavra. não, nessa linda. palavra. Não, tava Aquicultura. Já deve ter ouvido, sim. Em algum… Não, tipo, a a gente só tilápia ouve que você come… agro, é tech. É pop, é um caralho ridículo. Ah, nem fala. Isso não é. Vai, vamos. Não, mas a aquicultura, Isso, digamos, vai. é uma ciência um pouco mais nova. Nossa, se a gente for voltar muito, né? A agricultura, ela existe há 13 milhões de anos. Sim. Onde o Homo sapiens deixou de ser, digamos, nômade entre 13 e 18 e começou a cultivar. Cultivava no Nilo, naquela região que, teoricamente, África… Acho que pessoas vieram da África, gente, por favor. Suportem isso, que é o berço da civilização. E aí, então a agricultura tem mais ou menos 18 anos, que tem a ver com a formação do que a gente é. A gastronomia, o sentar numa roda, tudo que a gente é hoje é de acordo com a nossa alimentação. O cultivo na água, ele começou a ter essa necessidade, talvez, logo depois da Segunda Guerra. Porque ainda era pesca, e Sim. descobriram que acaba, né? A pesca acaba. E aí começaram a se cultivar os peixes. Aí tem a cascata produtiva do salmão, que é muito forte, que é uma commodity. Tem o camarão, tem a tilápia. Mas é um… É uma ciência, tem engenharia de aquicultura. O Brasil, ele tem uma força Não, muito mas é grande. dentro de um cativeiro? Isso? É, dentro de um tanque, ou dentro de um tanque-rede, por exemplo. Quando você vai em alguns reservatórios, você vê tipo um balsão. Ou em Santa Catarina, você tem as lanternas dos cultivos de ostra. Então, são cultivos de organismos que… geralmente são animais, mas você tem o que você nutre esses animais, que são as algas, que foi aí que eu me encontrei. Então, nessa de acreditar que a falta de alimento era fome, e aí a gente entende que a falta de alimento são políticas públicas e distribuição e consciência de classe, não tem a ver com necessariamente que a justificativa Produzir comida, né? do pop, do tech, do agro, é exatamente que a gente não tem comida suficiente, o que é uma mentira, é uma falácia. Mesmo em pós-guerra, de Segunda Guerra, a gente sabe que é isso. Tanto é que a agricultura vem da onde? Vem da construção de equipamentos a partir da indústria bélica. Não sei se vocês já ouviram falar dessa teoria, que é a teoria mais aceita. Os tanques da Segunda Guerra e as pólvoras que eram feitas de nitrogênio e fósforo se migraram para a indústria de agricultura. Essa é a história da agricultura. O pós-guerra, que teve que enfiar em algum lugar aquela maquinaria e se transformou nos tratores. Hoje, com a agrofloresta, agroecologia, com a mulher… Fofoca, história. Amo. É porque às vezes a gente tá numa bolha, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. Mas essa é a indústria da agricultura. E a aquicultura, ela começou a ter um pouco disso, mas a aquicultura é um pouco mais sustentável. Porque, na verdade, é manter os corpos d'água mais sãos, né? Mais limpos. E aí eu comecei a trabalhar com as algas, que nem a gente tem a árvore que o animal come, na aquicultura você tem a alga que o animal come.
Tá, Por esse exemplo, foi o mestrado. Meu mestrado. Não sei se vocês sabem, mas o salmão… Que cor é o salmão? Laranja. Vermelho, laranja. Vermelho. Por que ele tem essa cor? Porque ele come come. algumas algas que têm beta-caroteno e astaxantina que dão essa coloração. Os primeiros salmões que foram cultivados, eles eram brancos, que nem truta. E eles perderam o valor de mercado. Porque por mais que a pessoa acredite… menos ômega 3? Tinham. Porque o carotenoide é um precursor. Mas o mercado quer aquela cor. Então tem essa questão de bota cor. corante. Exatamente. E uma coisa que também que é muito legal, essa alga também é muito importante no Japão, porque existe uma cultura por trás do Japão que todas as festividades você tem que pintar as coisas de vermelho. Casamento, aniversário, nascimento, pra trazer austeridade não, trazer prosperidade, né? E eles sempre querem corantes naturais. Então, o beta-caroteno, a astaxantina, que vem de algumas algas, são de grande importância para esse mercado cultural, né? No caso do Japão. E aí, enfim, o mercado asiático tem alga… Macroalga, kombu, nori, comida japonesa tem muito… toda comida é enrolada em Que é uma coisa cultural, mas foi uma coisa também construída, introduzida. E hoje está cada vez mais se pensando nessa relação, né, de alimento e ciência para esse tipo de alimento que é um pouco mais saudável e complementa. E aí, do meu mestrado, eu fui fazer o doutorado em Israel. Eu não sou muito de me gabar, mas eu costumo dizer, eu fiz a melhor biologia marinha do estado, fiz a melhor aquicultura do Brasil e fiz a melhor biotecnologia do mundo. Então, calma. Vamos. Né? Só tem 10 minutos de programa. A gente se gaba por ela. Não, mas é legal. O mestrado em aquicultura foi aqui no Brasil. Foi em Santa Catarina. Em Santa Catarina. E Santa Catarina tem uma política pública para cultivos de ostra e camarão. Principalmente nos anos 80, eles começaram também a introduzir algumas espécies que davam, porque, por exemplo, a tilápia é um peixe que hoje está no mundo inteiro, mas ela não era do Brasil. Como, por exemplo, o pirarucu hoje na Amazônia é do Brasil. E é interessante porque quando a gente domestifica, a gente entende o ciclo do animal, a gente consegue melhorar a quantidade de carne e tudo mais. E aí, meu objetivo nessa nutrição do animal era até um pouco de imunologia, assim. Porque você dá menos formol, menos antibiótico. Você tem uma indústria muito ligada a isso. Que eu acho que foi até um pouco do porquê que eu vim aqui. Era essa discussão de, tipo… Da onde a ciência pode, digamos, direcionar e ajudar, mas da onde a ciência paga. No meu doutorado, eu fui trabalhar com uma alga que tinha uma grande importância para um peixe de aquário. Então, eu já tinha saído desse circuito de alimentação. Mas peraí, por que você foi parar em Israel? Cara, por propósito também, eu acho. Quando eu terminei meu mestrado, eu tinha perdido um irmão. Meu irmão mais novo. E eu, durante o mestrado, eu não pude viajar. E foi um momento difícil, uma perda de um projeto de vida, né? O meu irmão mais novo. E eu lembro que eu falei, cara, mas eu quero ir pra fora. Eu tinha muita Alemanha na minha cabeça, né? Eu tenho uma parte da família que é alemã, parte do pai. Eu achei que pudesse ser interessante. Mas era questão de grana. Eu sou uma pessoa um pouco cara de pau. Então, eu escrevi para a Embaixada de Israel. Tava um curso de pós-graduação de 2 meses com tudo pago lá. Falei, tá, eu vou para Israel e tento meu doutorado na Alemanha. Precisava sair um pouco dessa atmosfera de pós-luto. E falei, vai ser isso. E aí, eu comecei a ler sobre a história de Israel. Né? Eu acho que não dá pra gente falar muito de toda a história de Israel, mas assim, dentro de alguns pontos tem umas coisas muito bonitas de propósito. O primeiro-ministro de Israel, Ben Gurion, ele queria tornar o deserto áreas aráveis, possíveis de se cultivar. E eu achava aquilo muito doido de ter por exemplo, um laboratório irado de algas no meio do deserto. Mas eu tinha certeza que eu não conseguiria. Tipo, pra mim era muito aquela coisa da gente não ter um incentivo. Ninguém falou assim, vai que você vai conseguir. Falei, cara, eu vou e vamos tentar. Aí eu ia pra Alemanha, o plano era esse. Mas eu me apaixonei, porque tem uma coisa muito dessa tornar aquilo que é muito escasso, você começa a ver a abundância em algumas pequenas coisas. É muito doido. E aí eu falei, cara, então agora eu quero meu doutorado em Israel com essa ligação de tornar essas áreas produtivas. E de alguma maneira eu também sempre tive essa vontade de querer voltar pro Brasil. Por mais que quando eu tava lá, eu tinha certeza que eu não voltaria. E aí eu cheguei pro doutorado num projeto que era para cultivar algas, mas nessa universidade que fica no deserto. Que é a Ben Gurion University. Então, eu fiquei lá 7 anos. Bastante tempo. Mas o doutorado durou 7 anos, não? O doutorado durou 4,5. E eu fiz mais 1 ano e meio de extra, porque eu estava criando uma plataforma de cooperação entre Brasil e Israel. Como eu falei, eu sempre quis ter um pouco dessa ligação com o Brasil. E antes de ir pro doutorado, eu tinha dado uma palestra em Rio Grande do Norte. E a impressão que eu tinha, né, eu fui para o Rio Grande do Norte acho que em 2009, depois voltei em 2011, era que existia um grande potencial. E que não era desenvolvido, né? A gente, pelo menos eu, sudonordestino, né? Que eles chamam, sudestino, porque a gente fala, né? O nordestino, como se o Nordeste fosse uma coisa só. Rio Grande do Norte é uma coisa, será outra, Alagoas é outra. E aí eu comecei a achar aquilo muito interessante. E quando eu morei no deserto, em Israel, eu falei, cara, tem muita coisa que se liga. E existe, pela ONU e pela Unesco,
um centro de ciências do deserto, que é onde ligam os desertos. Deserto Saara, os desertos na África, a Argentina, para tentar entender qual é esse processo de desertificação. E aí, durante meu doutorado, eu comecei a entender que, cara, talvez eu fosse ter alguma importância trazendo e fazendo alguns projetos com o Nordeste. E aí, parte do final do meu doutorado foi a criação dessa rede. Eu acho que criação de rede, hoje em dia, está muito claro, principalmente com a internet, né? Como é importante a gente ter rede, comunidade, troca. E aí, eu criei essa plataforma para trazer alunos do Brasil para estudar em Israel. Foi muito interessante. Então, me deu esse tempinho a mais de país. Aí, também tive namorado. Aí, casa, não casa, vai ficar, não vai ficar. E aí, a vida. E tem namorado era brasileiro ou era? Russo. Russo e israelense. Não, gente, 7 anos não fez um, né? Por favor. Por favor. Homem israelense é bom, gente. É bom. Nossa. Não vamos falar disso, não. Pausa na ciência, porque a gente quer falar. Ai, gente, não, por favor. Nesse programa. Não, mas eu até comento, tipo, eu acho que um pouco é engraçado, né? A gente se descobre mulher e o feminismo muito nas relações. Eu, pelo menos, foi muito assim. Então, foi muito interessante as relações que eu tive em Israel pra, acho que, me trazer dessa mulher que eu sou hoje. Peraí, só pausa. Eu achei muito legal que você trouxe uma coisa aqui pra gente que a gente não sabia, que Israel, você percebeu que tinha um feminismo muito forte. A gente ficou surpresa. Sim. Porque o que chega pra gente é sempre a coisa, né, o lado mais ortodoxo. E quando fala de religião. Cheio de, religião e cheio de estereótipos, né? Uhum. Então, conta um pouquinho disso. Então, eu acho que a gente vai cair nesse mesmo lugar do sudestino, nordestino, do norte. Que nem a gente falava, vamos pra Amazônia, pro norte. Uma coisa, a gente generaliza muito. E não é um lugar que todo mundo é religioso. Não é. Então, é claro que eu também morei numa bolha. Tipo, né, os meus amigos israelenses. Os brasileiros, exato, os brasileiros que vão assistir, meus amigos de Israel, vão falar assim, Isabel na bolha dela. Eu morava no sul de Israel, eu morava no meio do deserto. Tipo, no coração do deserto. Eu costumo comparar, tipo, Campina Grande. Tipo, ali no meio do Nordeste. Tipo, na parte interior, mas ainda desenvolvida, assim, com universidades e tudo mais. Só que ainda era uma bolha muito sustentável, o que é muito legal. Desde o uso de água, tipo de lixo. Porque a gente brinca, né? A agroecologia, a permacultura, ela olha muito pro todo. Ela olha muito, né? É muito difícil você… Se bem que a agrofloresta do Brasil é bem machistinha, né? São todos os homens que dominam. Então, não, temos um grupo de mulheres, as manas. Mas é difícil. Que falam, mas é isso. Porque a gente só traz mulher foda igual você pra falar mas é difícil. Eles andam falando há quantos milhões de anos. Porque a natureza, ela não é. A natureza não tem essa divisão. O natural não tem essa divisão toda, né? E aí eu acho que… Eu morei num kibbutz, que é uma comunidade agrícola socialista, digamos assim, que foi… são as comunidades que cresceram para a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado novo, né, de 47. Os kibbutzes vêm desde 1900. E eles sempre têm uma coisa muito agrícola. Uma coisa que eu acho muito legal falar de kibbutz aqui. O kibbutz, ele era muito de divisão igualitária. Por exemplo, ninguém tinha cozinha em casa. Você tem o dining room, né? O Hederhochel, que é o tipo lugar que você senta e come. Então tem alguém que cozinha. Todo mundo cozinha em algum momento. E uma coisa que foi até… E todo mundo cozinha todo mundo cozinha, todo mundo trabalha, todo mundo tem shift pra… Não tem carro único, ninguém tem o seu próprio carro. Você tem, sei lá, 50 carros, todo mundo usa. É bem socialista. Bem, completamente. Só que também tiveram alguns erros. Um deles, já que a gente tá falando com o Verônica aqui, e fala tanto de amamentação, foi da amamentação. Porque todo mundo sempre tinha uma fábrica e uma sei lá, um plantio. E aí todo mundo trabalhava, ou na fábrica. E aí, quando as mulheres engravidaram, você tinha a creche. E você tinha lugar de deixar os nenéns. Os nenéns ficavam lá na época da amamentação. E quando a mulher ia amamentar, ela amamentava o neném que estava com fome. Ela não amamentava o dela. Então, esse vínculo mãe e bebê foi uma das coisas que quebraram. Mas é interessante, pensando nesse igualitário, né? Nesse coletivo. Mas você tem um vínculo, né? Eu acho que não dá pra… alimentação cruzada, tem várias questões. Mas então, imagino que as tribos indígenas também fizessem algo exatamente. parecido. Eu acho todos que os povos originários. Eu acho que… Mas assim, esse foi um ponto muito forte, porque a geração que veio após, ela já não tinha o propósito. Porque é tudo questão de querer ficar, né? A gente bota a cabresto no propósito ou no medo. Né? Enfim, algumas religiões, algumas questões, é muito no medo. Ai, você não faz isso. Ou então no propósito. Cara, eu quero muito fazer isso. Então, os filhos de quem vieram no kibbutz, né? Lá um pouquinho antes, entre 70 e 80, começaram a não querer tanto manter isso. E por mais socialista que você seja, se você tem uma família com 8 filhos, uma família com 5, uma família sem filhos, e eles trabalham igual, você fala, pô, peraí, tu não tá balanceando. Mas o kibbutz, num geral, ele tem uma estrutura muito interessante. Muito desse acolhimento de família. E também muito dessa coisa igual.
Tipo, quem vai lavar a louça é homem ou mulher do coletivo. Não tem essa diferença, né? Tipo, a máquina mais pesada. É claro que acaba tendo uma questão de força. Que eu acho que faz um vínculo muito grande na questão da agricultura. Quando eu comecei a trabalhar com mulheres na agricultura e entender essa questão do protagonismo, onde elas estão, as mulheres fazem banco de semente, as mulheres organizam plantio, só que tem a questão da força. Quando você tira a questão do fator da força, que é um pouquinho de tecnologia, seja uma agricultura de gotejamento, de uma mangueirinha pingando ali, diferente de carregar 50 litros de água, que ela vai ter que pedir pro marido, e aí fica o crédito dele. Então isso também é muito interessante, como a tecnologia também pode mudar um pouco e falar, opa, peraí, tem outra forma da gente ver e independente do gênero, é isso, sabe? A gente tá junto. E eu acho que isso me trouxe muito. No kibbutz era muito forte isso. Você via que tinha um pouco de cada coisa. E você tem algumas figuras muito fortes no judaísmo, tipo Golda, mesmo a mulher do Ben Gurion, que teve que se apagar uma parte da vida para que ele fosse primeiro-ministro, e se discute muito, se traz muito leitura. Leia-se muito em Israel também, isso é muito forte. Eu não leio hebraico, mas a gente lia muito. E aí eu, de repente, comecei a... Peraí, e a ciência? E a gente tinha grupos de mulheres na ciência na universidade. As mães, todas as alunas de doutorado, elas tinham 6 meses amamentando até 8 de bolsa durante o doutorado. Isso não existe no Brasil, que eu saiba. A bolsa do doutorado no Brasil já tá difícil. A ciência no Brasil tá quase impossível. Entendeu? Mas lá tinha isso. Então era muito interessante. Tipo, eu vi várias amigas podendo ter filho e ter esse momento, né? Porque é difícil fazer um doutorado, é experimento, é tese, muito. É estresse. E aí a gente tinha esse grupo de mulheres na ciência para discutir possíveis projetos. E aí eu também fiz parte de uma época de discussão da bolsa. A L'Oréal tem uma bolsa para mulheres na ciência. Que é muito interessante. Um valor muito alto, assim, sabe? E a Marie Curie, que é uma pesquisadora também super famosa e que só foi famosa depois que faleceu. E ela também tem uma bolsa. E a bolsa da Marie Curie de pós-doc, você pode pagar o seu marido para ir com você. É muito legal. Porque você tem outras bolsas que o marido pode trazer a mulher. Tipo, por que não a mulher trazer o marido? E aí eu comecei a perceber que, cara, é muito difícil. É difícil porque na ciência, muitas vezes o protagonismo, o nome que sai em artigo. Eu acho que a forma que a gente analisa a ciência no Brasil ainda é muito fraca. A gente tem um Lattes, a gente conta os pontos, a gente tem um profissional da ciência muito acabado. Uma das maiores taxas de suicídio em áreas é a ciência. Suicídio, porque a pessoa não tem uma estrutura, uma rede, um apoio, né? E eu acho muito importante a gente cada vez mais levantar essa questão, né? Trabalhar com mulheres, trazer mulheres, porque é difícil. É muito difícil. Muito. Mas aí, e Israel deixaram o deserto frutífero? Total. Gente, o melhor tomate e o melhor abacate do mundo é de lá. É surreal. Que máximo. É sustentável? Não é sustentável. É greenhouse, é estufa fechada, tem os fertilizantes. É muito menos fertilizantes que a gente usa aqui no Brasil, porque aqui a gente usa uns níveis que são... Veneno. Por favor, gente, comprem de locais. Naquela, né, essa ativista aqui, claro. Comprem de locais, sem veneno, porque tá foda, tá difícil. Sim. Tá bem difícil. E aí, o que te trouxe de volta? Cara, não sei, talvez propósito também. Se eu falar... Ela é uma apaixonada. Se eu te falar que eu voltei... Eu comentei com vocês que a minha irmã vai ter neném, né? Então, ai, gente, vai ficar gravado, né? Uma que se dane. Eu voltei pra desencalhar minha irmã. Pra desencalhar? Agora tá na minha vez, óbvio. Então. Como assim? Porque a minha irmã não tá pegando ninguém. Senta num programa feminista pra falar essa frase. Desencalhar é feio, né? O encalhar é feio, verdade. Não, mas é porque a minha irmã queria ser mãe. E a minha irmã queria um companheiro. Mas como é que eu falo? Pra arranjar um homem pra ela? Ela queria, só ajudei. Tem gente que precisa de ajuda. Eu também preciso de ajuda, me ajuda. Ajuda. É cupido? Você trabalha com... Não, sou cupido não, mas me direciona. Deu certo, Olha gente. Só. Essa mulher que trabalha com propósito. Se o propósito da sua vida é ter um marido... Não, a minha mãe... Não, mas olha só. O propósito dela não era ter marido. Diga já. Não, ele é um companheiro, um namorado, tá junto. Mas assim, ela queria ser mãe. E eu acho que também tem um pouco disso. Não, mas eu não sei se ela... Gente, minha mãe e minha irmã vão me matar disso aqui. Mas enfim. Enfim, não, é que na verdade assim, a gente teve uma... Eu poderia continuar lutando... A doutora... Isabel, só sério. Isabel Portugal sai de Israel. Olha lá, mulher na ciência. Plantando tomate no deserto. Pra desencalhar a irmã. Ai, gente, não, gente, que horror. Pior é quem tá encalado agora sou eu, não. Mas olha só. Espeto não era... espeto de ferro, casa de pau. Não, mas a verdade é assim, que acontece? Como eu mencionei no mestrado, eu perdi um irmão.
E foi uma perda muito grande pra Eram família. vocês três? Éramos nós três. E foi uma morte bem chocante, porque ele era muito novo. Sabe aquele espíritozinho de luz? Surfista, voluntário, lindo, maravilhoso, educado. Tudo bom junto. Parece que Sim. não era pra ficar aqui. Mas assim, é uma perda difícil. Perda um Porra. irmão é sempre muito difícil. O luto transforma a gente, né? São várias coisas na vida. E eu acabei, estando fora, vivenciei meu luto de outra forma. Não, eu acho que também dá vontade de ficar junto com a família, né? Quando a gente tá sentindo essa dor, talvez. Você Pois é, precisou se afastar pra sentir. Aí a gente vai entrar na questão da terapia, que eu já trato na semana, né, gente? Não precisamos entrar nisso, mas enfim. Olha ela. Eu faço terapia, eu tenho se faz, lugar né? de fala, Aquela, entendeu? né? Posso falar de luto, mas assim… eu acho que você precisou se afastar pra ter, elaborar a dor. E aí, assim, abraçar a dor da sua família, que você acabou se afastando. Não, pra e é sentir. difícil, enfim. A minha mãe quase perdeu meu irmão no parto. Então também é aqueles ciclos, né? Ele quase morre no parto, ele morre depois com 20. E é uma dor que Com eu acho 20? que… 22. E é uma dor que eu acho que ninguém quer sentir, né? Ninguém. Principalmente mãe, que é aquela… Vocês que são mães, então é aquela coisa do projeto, né? Não, Projeto não existe. Tá errado A ordem. A ordem, É, né? uma dor que Exato. É. Não, o luto é um desafio. É um desafio que ninguém Vai. espera. Aquela, né? Vamos terminar emocionada, gente. É. A Ju tem história pessoal com luto, né? Entende? Então, assim, eu acho que falar de luto é um lugar muito pessoal. E aí, voltando pra questão de Israel. E aí, eu também… Eu tenho uma questão de marcos, né? Eu fui pra Israel com 28 pra 29. E aos 35, né? Aqueles setênios, você tem os marcos. Sim. E aí te faz repensar algumas coisas. E agora? E eu não era cidadã, eu teria que… Aí o feminismo, né? Eu teria que casar ou converter. Eu tenho algumas raízes judaicas, mas a conversão é um processo que é muito intrínseco. Eu estudava muito… Converter ao judaísmo. Você tem um processo de conversão que não é uma coisa simples, mas eu já estava muito engajada na comunidade. Mas não tem a ver com religião? Tem. Ah, tá. E enquanto cientista, eu não posso dizer que eu sou muito religiosa, né? Por mais que eu tenha uma relação… Você até pode, mas… Mas pra uma conversão é complicado. Porque entendi. é um momento muito fanático. Não sei se a palavra é melhor de todos, mas é um momento muito… E aí, tava além do que eu gostaria de viver. Não, Então, seriam esses dois caminhos. Israel não é um lugar que você mora. Você tem uma lei do retorno de volta, enquanto judeu, mas você tem essas formas. E eu também ficava pensando, cara, eu vou casar pra poder ter o direito de estar aqui? Por mais que eu gostasse do meu companheiro na época, não era pra casar. E aí… Quando a minha irmã foi me visitar, enfim, já que a gente tá falando de tudo, né? Eu fui responsável pelo… Já ouviu falar do Burning Man? Aham. Já viu? Maravilhoso. Você já foi? Foi um festival? Não, nunca saí do Brasil. Aquela. Não, mas teve o Brasil, teve o Tropical, tá? Depois a gente conversa. Mas foi pequeno. Então, tem um Burning Man regional em Israel. É um festival que acontece no meio do deserto. E que, na verdade, tem 10 princípios. Dentro dos princípios, você não tem nenhum tipo de troca de dinheiro. Você tem a troca de presentes. Você tem a decommodification, que é uma forma também de você tirar essa questão dos valores. É muito legal. Tem princípios. Mas é um festival. E no final do festival, você tem várias obras de arte durante 20 dias, que são construídas durante 6 meses, e todas elas são queimadas. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo é esquisito. Cara, você tem um maior esforço durante 6 meses, mas é o desapego. Como aquela coisa, desapego. Mas qual é a origem desse festival? Os hippies da Califórnia. Começou nos anos 70, hoje em Reno, né, no Nevada, tem mais ou menos 70 mil. Em Israel, a gente chegou a 15 mil. E aí teve em Israel, em 2014, e eu falei pra minha irmã ir. E pra mim é um festival que foi muito… Que a gente nem chama de festival, né? Mas é uma cidade itinerante que a gente constrói. E é muito legal, porque é 100% voluntário. São, 25 dias de trabalho. É muito intenso, a troca é muito intensa. A gente tinha muita discussão de feminismo, yoga, porque tem muita nudez. É tudo muito livre. E tem bandas? Tem. Não, os melhores DJs do mundo. A Loki já tocou. Não, é muito legal. Esse pra mim é um nome famoso. E aí tem… Então, regional… coisa de não pagar, de troca. Não, você tem… Isso aí eu não sabia. Não, na verdade, você paga o ticket, mas você não paga nada lá dentro. Tudo que você bebe, tudo que você consome é tudo de troca. Existe uma rede de troca. É como se fosse uma família. É a comunidade. Só que você precisa viver aquilo, sabe? Tem coisas que você tem que viver. E aí, quando a minha irmã foi… Voltando, né? E aí, eu lembro que… Tipo, eu tava lá super integrada naquela comunidade, naquela vibração. E eu vi que a minha irmã tava demorando a entrar. E talvez porque ela é uma das pessoas, ou talvez a pessoa que eu mais amo nessa vida, eu falei assim, cara, quero estar mais tempo com ela. E aí acho que foi meu estopim do tipo, cara, eu tô morando numa casa super pequena, num kibutz, no deserto. Tô vivendo muito uma escassez. E eu tinha uma terrinha aqui, a casa do meu avô pra reformar. Falei, cara, vou voltar pro Brasil e começar do zero. Mas eu acho que o estopim é essa coisa do despertar do tipo, o que me prende aqui?
Eu fui para Israel com 3 malas, eu voltei de Israel com 3 malas. Sim. Durante 7 anos. Eu equipei uma casa e ficou lá. E dei pros amigos. É muito legal fazer isso na vida. Acho que todo mundo deveria uma vez na vida falar assim, tá, vou. Porque você é o que você é. Sim. Você é o conhecimento que você tem. Não é a mala, sabe? E eu acho que na ciência também tem um pouco disso. Você quer comprovar com paper, quer comprovar com coisas, e você quer se provar e se sair melhor do que os outros, ser professor, doutor, não sei o quê. E no final, cara, o seu conhecimento tá com você. E se você não passa pra alguém, ele vai continuar só com você. Sim. E aí eu acho que foi nessa hora, quando a minha irmã veio, eu falei, cara, eu acho que tá na hora de eu voltar pro Brasil. Você voltou com ela, não? Logo? Não, voltei um pouquinho depois. Na verdade, eu ainda fiquei meio num trâmite Brasil-Israel, porque eu tava recebendo a minha bolsa de pós-doc pra criação dessa rede. Que era foi uma rede muito interessante para tanto agregar institutos de pesquisa no deserto, quanto fazer a ligação entre o deserto de Israel e o deserto do Brasil, que não é deserto, é área árida. A gente fez dois congressos, que chamava BIWARD, Brasil, Israel, Água, Agricultura, Pesquisa e Desenvolvimento, em inglês, né? 300 pessoas, ou 350 no último, embaixador. Já estava no murmurinho da troca do governo. E aí, para mim, foi muito difícil, porque por mais que essa cooperação com Israel fosse uma bandeira do governo, desse governo que hoje está atuante, ele realmente não fez nada. E aí eu me sentia mal, porque estavam vestindo aquela camisa que eu preparei e que não é verdade. Teve uma visita do governo em Israel, nada foi para frente. Eu levei para visitar todos os principais produtores de tecnologia que poderiam vir para o Brasil, nada foi para frente. Então, independente de discutir lado político, eu vivi aquilo que não tá funcionando. Tipo, e na verdade, se você parar e pensar, a ligação entre Brasil e Israel no Nordeste e trazer um pouco desses alunos é até pauta de governos anteriores que funcionou, porque o Ciência Sem Fronteira foi muito bom. Isso que eu ia perguntar, isso começou antes desse governo ou não? Essa troca? Na verdade, 2015, né? Foi antes do governo, ficou de 2015 a 2019. O problema é que, assim, o governo que está hoje, que é um caos, que desmerece a ciência e que não usa a ciência para nada e não incentiva, não ajudou uma coisa que já poderia… Exatamente, que poderia continuar. Que quer veneno, não quer plantar, não quer colher, quer tirar as terras indígenas para poder… Exatamente. Então, assim, é muito difícil. E aí eu percebi que talvez fosse um desafio, porque aí você volta, né? Aquela coisa do volta, agora voltei… né? E o que eu vou fazer da vida? Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda estava nessa relação com o Brasil e Israel. E aí comecei a articular algumas coisas com universidades. Eu pude estar na Federal Rural de Rio Grande do Norte, que é em Mossoró, que é irada, que foi uma universidade, enfim, que foi fundada pelo Lula em 2005, se não me engano, não me lembro direito. Ela é relativamente nova nessa política de interiorizar as universidades, o ensino técnico. Eu comecei a perceber e conhecer muito principalmente Ceará e Rio Grande do Norte, com essa parte da ciência, como tem pessoas, né? Comecei também a ver um Nordeste muito, aí, num geral, muito machista, né? Eu já tive reuniões que eu chegava, né? Falando que a gente estava articulando um grupo de mulheres da associação, não sei o quê. Aí virava pra mim, tem que botar saia pra fazer reunião com você? Ai, gente, sério. A vontade de falar assim, porque mostrar o que você tem pra mostrar não vai adiantar muito, não. Tipo, porque tem essa coisa, né? Você pega dados, gente. Você pega dados, você vê quantas mulheres produzem, quantas mulheres são diretoras de laboratórios ou chefes de pesquisa, quantas mulheres estão associadas à Associação de Agricultores, quantas mulheres ganham, entendeu? É só pegar dados, não precisa ficar entrando, tem gente que fala, esse mimimi de feminista. Não é isso, pega dados, pegou dados, olhou os dados, entendeu? É a mesma coisa em todos os lugares, né? E ainda era um pouco difícil levantar essas bandeiras. Tipo, eu lembro que quando a gente teve uma reunião pro Congresso, eu só tinha uma, adoro, Márcia, um beijo, que é a pró-reitora de extensão da Federal do Ceará, era a única mulher comigo. E eram todos pró-reitores, reitores, homens. Brancos, héteros, cis, normativos. Essa é a questão. E aí eu percebi que talvez a minha atuação só numa universidade, porque, enfim, com pós-doc, qual é o natural? Vamos estabilizar, né? Estabilizar, casar, ter filho e fazer um concurso. Não. Eu falei, não quero fazer concurso não, velho. Não quero estar atrelada numa universidade. Vamos começar a brincar com todas elas, o quanto a gente pode. E aí, junto, encontrei essa minha parceiraça, que é minha sócia, que tinha acabado de ter a segunda filha. E ela fala, né, que o parir foi muito importante para ela. Parir, amamentar, esse tempo com ela. E a gente começou a estudar e a gente começou a perceber que, cara, mulheres no mercado ganham 56% a menos do que mulheres. A gente não tá falando nem de diferença de mulher e homem, tá falando só entre mulheres. O fato de você ter filhos faz com que você ganhe 56% a menos. Eu falei, Carol, vamos abrir uma empresa. A gente começou a pensar em resíduo. Ela também é cientista.
Ela fez mestrado, trabalhou com essa parte principalmente de negociação. Ela não é cientista como eu, mas ela, dentro do que a gente acreditava para o desenvolvimento sustentável, a gente estava muito alinhada. Ela me vende bem, ela traduz o que eu falo. Que ela fala que tem… Sabe, as pessoas não entendem o que você fala. Eu falei, tá bom, Carol, então eu preciso de você. Mas aí a pauta das mulheres na agricultura e dessa rede de Israel continuaram um pouco na empresa que a gente tem hoje. Você continua com esse intercâmbio com Israel. E com a Alemanha também, com o Centro de Bioeconomia. Com essa minha amiga que é super… E com o Nordeste. Com o Nordeste. E agora um pouco mais na Amazônia também, que a gente tá com alguns projetos da empresa na Amazônia. Pra fazer o quê? Cultivar algas. A gente deu essa volta toda e voltamos pra voltar pra alga. Lá em Israel não tinha nada de alga. Não, Israel é um dos principais produtores de alga do mundo. Porque Israel é o per capita, ele é um país, estado, enfim. Per capita, ele tem 12% de vegetarianos e 4, 6, quase 5% de veganos. Então, por ideologia? Por ideologia, por religião também. Porque no kasherut, né, você não mistura leite com sangue. Então, você não pode comer um queijo e um hambúrguer, né? Tanto o kasherut quanto o halal tem algumas questões ligadas à alimentação, da pureza do organismo, né? E por preço também. Porque Israel acaba… Aqui no Brasil, né, as pessoas estão sendo obrigadas a parar de comer carne. Exato. Mas Israel, aqui é por preço mesmo. Israel também um pouco por preço, porque é caro lá. Até porque você tem que ter um selo pra registrar. Mas eu acho que tem muita gente de teologia. Por exemplo, a primeira vez que eu conheci, eu brincava, né? Os meus amigos veganos têm um sorriso muito lindo. Acho que é uma coisa meio de luz. Sério, gente, eu não acredito muito nisso, não. Total, pseudociência, total. Mas assim, eu sei que é isso, mas assim, a cientista romântica. Não, e você ria. Eu brincava, meus amigos veganos riam, e eu falava assim, cara, eu quero ter esse riso. Eu fiquei vegana há uns 6 meses, eu sou vegetariana há uns 7 anos. Ah, você é vegetariana? Sou. Mas, por exemplo, agora na Amazônia… Mas por que trabalhei… você é vegetariana? Porque ela não quer comer os animais, caralho. Não sei se é tantos animais. Eu acho que é ambiental. Porque, na verdade, se você por exemplo, se você tem uma terra, se você quer produzir uma terra, você tem que ter animais. Que fosse… Então, tem algumas linhas do veganismo, se você pensa numa sustentabilidade de terra, não funciona. Que é a biodinâmica que chama, né? Tipo, que tem uma outra linha. Você precisa daquela energia animal ali, sabe? Mas eu não sei se é bom falar isso, não. Mas eu como feliz a galinha que eu mato e não como a galinha no mercado. Pois é. Então, tem gente que fica assim, ai, que coisa, Isabel. Que tem que ser velho, é a galinha que tá ali, que eu alimentei, que tá ali perto, entendeu? Nem que eu coma ela, não, mas eu acho que eu me sentiria menos… Justo? Você justo comeu a gente para tá comer. Mas você matou para comer, não é uma indústria alimentícia, cruel, que aquele bicho… Tudo bem, mas justo, essa palavra justa, acho que não, amiga. É justo, só porque você plantou plantou não, você alimentou a galinha, é justo comer ela. Não é porque você alimentou, mas você ir lá atrás daquilo que você vai comer. E não pegar, entendeu? Comer os bichos que foram mortos de uma forma desenfreada. Que você não sabe nem como foi. Tudo bem, eu entendi, é uma coisa mas… muito mais sustentável. Isso, a civilização inteira se formou assim, gente. Mas vocês já ouviram falar do Yuval Harari? Eu gosto muito da justificação que ele dá e eu achei muito legal. É um pesquisador… Não ouviu falar dele? Ele é muito maneiro. Ele escreveu aquele Sapien. É um livro que ele fala muito dessa… Sim. Eu conheci ele marava em Arado, pertinho lá de casa. Olha ela, maravilhosa. E aí… influente. Meu colega de porta, a gente toma um cafezinho junto. Você tá na cadeira de Paraíba. Não, mas ele levantou várias coisas muito interessantes no livro. E uma delas por exemplo, a gente tá muito próximo dessa inteligência artificial. Não é esse robôzinho idiota que a gente odeia, que não responde direito no WhatsApp, mas uma inteligência… Alexa, uma inteligência artificial de verdade. O que teoricamente faz você comer o bicho? Porque ele é menos inteligente que você. Então, daqui a 100 anos, quando a gente tiver uma inteligência artificial melhor, vão comer a gente. Entende? Então, é uma justificativa que não se fecha. Mas não acho que essa seja uma justificativa, não. Eu nunca Mas falei. Geralmente é essa. Eu não acho que seja porque ele é menos inteligente. Até porque eu nem sei se Por que você come o bicho, então? Porque é gostoso? Porque é gostoso. Na verdade, tem uma coisa cultural. Eu fui apresentar, né? Não, mas a gastronomia e a cultura andam juntas. Né? Exato, mas no geral, a justificativa é meio que essa, né? Tipo, podemos comer. Por que você não come um pedacinho do braço da Verônica? É gostoso, é só temperar. A Verônica. Não, mas vamos dizer que… É justo, se você me alimentar, vai. E se alguém morrer? É justo. Vai ser justo, então, Juliana. Vivos? De comer a bunda congelada? Gente, eu comeria. Sério? Não, você vai morrer porque você não quer comer. Você não vai morrer por causa disso. É coisa de filme, você sabe. Você devia ter morrido antes, gente. Esses filmes, eles não são verdadeiros, cara. Tá, se acontecer. Juliana, se você me alimentar… Eu só quero fazer uma pergunta. Se você me alimentar… É justo. É justo me comer no final, Juliana? Eu não alimento bichos, mas eu acho que é muito mais correto. Você pescar com a rede,
Ou você pescar com a Não, fome? você... Não, assim... Gente, não, você uma caçar arma pra comer é uma coisa. Então, caçar pra... gente, que isso não existe também. Eles estão romantizando esses pelados e gelados aí que eles fazem, que não existe, né? Sim. A gente não... Tipo, eu falo até pelas galinhas. A gente tem umas galinhas lá em casa. Se a gente não dá milho, elas morrem. Elas já perderam. Nós nos domesticamos. A gente não pode viver na mata. Total. Gostaria, inclusive. Mas as próprias galinhas é difícil. Não, as galinhas não conseguem comer sozinhas. Elas vão morrer magras, definhadas. E eu tô falando de um lugar que eu tenho a Mata Atlântica toda atrás de mim. Elas podiam desbravar, mas elas já estão tão domesticadas. A gente tá pirada, agora a gente tá falando da galinha. Pois é, a alga, né? Gente, eu pensei assim, aquela... Não volta pra ir. Não, esse é o meme da entrevista. Ju. Jamais poderia perder essa. Olha lá, Isabel, a doutora Isabel Portugal, que veio aqui falar de ciência, só fala... E fala de fofoca, casos de família. Ai, gente. Mas por isso que é tão divertido o podcast de vocês. Enfim, e aí, o legal da alga, também eu acho que é uma das razões que me trouxe ao Brasil, e não tem como mentir, porque é um marketing, eu volto, independente da minha qualificação, podia ser uma Zé Ruela total, não fazer nada, não ser boa na ciência, não. Mas só o fato de eu voltar de ter feito um doutorado fora, eu ganho pontos. Sim. Então, tipo, você tem ali um momento de se explorar e depois tem que tentar se manter, que foi quando eu falei, né? Você chegou a quantos anos? 2? Na pandemia? Trouxe Covid? Então, quase isso, né? Eu estava no relacionamento. Eu fui pra Alemanha, eu morei na Alemanha em 2019. Antes de voltar, você saiu de Israel, foi pra Alemanha. É, mais ou menos. Fui encontrar o meu noivo, fui ficar noiva, fui marcar casamento e fui ver que não ia funcionar. Noiva. Que não ia funcionar. Não ia funcionar. O noivo veio pra cá. E aí não percebi que era um pouquinho tóxico. Isso também é uma coisa muito interessante. A gente começa a entender que os relacionamentos que funcionavam há 10 anos atrás não funcionam hoje. Funcionam. Não. E não funcionam hoje porque você não quer aceitar aquilo. E aí você aprende a trabalhar com limite. Então, em 2019, o que foi interessante, eu tava nessa transição de vou ou não vou pra Alemanha. Ele tinha uma área também permacultural. A gente tinha muitas ideologias parecidas, o que é muito legal. Uma área que é muito mais rural, perto da Polônia. A antiga área soviética, que é muito menos desenvolvida. Então era tipo desafios, escassez. É deserto aqui, deserto lá. Na Alemanha, numa parte mais, digamos, que tem potencial de se explorar. E aí, em dezembro, a gente voltou pra dar entrada na papelada e ele voltou sozinho. Eu fiquei. Eu falei, não, agora não vai ser mais. Aí, em janeiro, a gente já tinha terminado tudo. E aí, eu falei, cara, preciso respirar. Aí, eu fui pra Caraíva, fevereiro. Voltei. Tá, agora a vida começa. O que começou? Pandemia, 2020. Então, eu voltei oficialmente tem 2 anos. 2 anos e meio. Uhum. E aí... E você conseguiu produzir alguma coisa na pandemia? Como é que foi a pandemia? Cara, a pandemia a gente fundou a maior rede colaborativa de democratização de algas. Olhem aí, a Pop Alga. Na verdade... Não é só casos de família. Não, o que aconteceu? Quando eu tava em Israel e eu ficava nessa, tipo, e agora? Não quero ficar na ciência, não vou fazer um concurso. Eu ficava sempre pensando o que eu podia traçar. E aí você começa a perceber que existe essa ponte indústria, startup, incubadora, muito legal. Existem em vários lugares, tanto é que aqui no Brasil a gente tem uma pesquisadora linda, Helena Nader, da SBPC, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa, se não me engano, da USP. Ela ajudou a finalizar o marco legal. Foram 10 anos de preparação para que a gente possa ter uma proximidade da universidade pública e sempre para empresas. Né? Ninguém tá querendo privatizar ou fazer cursos para graduação pago, mas poder, por exemplo, vamos ter uma incubadora, a gente vai descobrir uma patente de como vai fazer essa caneca ficar gelada aqui, um copo Stanley da vida, e vai ficar para sempre. E uma cerveja artesanal feita por mulheres. Nessa caneca. E aí você é aquela... ela quer, gente, por favor, cerveja artesanal de mulheres, vamos conversar. Apareçam! E aí é legal, porque o marco legal foi 2018. Então, quando eu voltei, eu falei, cara, então acho que eu tenho uma luz no fim do túnel. Eu não vou ser só uma pesquisadora, porque também tem isso, né? Eu acho que existe... Toda relação tem um erro dos dois lados, né? A gente reclama muito das questões do pesquisador, mas o pesquisador também tem um ego, né? O pesquisador tem uma coisa que, às vezes... Eu sou o dono do saber. Não quero mais me misturar. E também ele batalha tanto pra chegar nessa posição, que eu até justifico. Eu falei, tá bom, tá tão fodido, tá tão difícil chegar nessa posição. Sim. E aí o Marco Legal vem um pouco disso. Você começa a ter uns ambientes mais com algumas startups. No Paraná tá muito legal. Tem o Cesar, que também é uma área lá no Ceará. Então você começa a ter várias soluções e até um pouco do que eu tô fazendo hoje, que eu sou educadora do MUCA, que é o Museu de Ciência da Amazônia. Então lá também para tornar a bioeconomia, que os jovens locais possam ter startups, empreendimentos. Na Amazônia também, isso. Na Amazônia, em Belterra, perto de Alter do Chão.
Então é muito legal, assim. Então, quando eu pensei, volto ao Brasil, e agora eu falei, cara, vamos começar a articular isso. E aí, na pandemia, eu acho que eu tirei do papel uma vontade que era trazer um pouco das algas pro dia a dia. Poder mostrar, poder testar, poder provar. Mesmo que parece meio louco, porque eu não sou uma produtora de alga. Aí você fala assim, cara, por que você quer ficar falando? Você é uma estudiosa de alga. Exato. Eu posso ajudar as pessoas a produzirem. E a alga, voltando à sua bandeira, uma delas é uma forma a maior concentração de proteína que solucionaria essa questão das proteínas para quem Em 2018, eu não vou ter proteína. Não. Essa balela. Na verdade, assim, a questão do B12 é uma questão muito discutida porque que acontece? Assim como a gente tem nas vacas, a gente tem na gente uma colônia bacteriana. E quando a gente come carne, a gente cultiva essa colônia que dá o nosso B12. Ninguém consegue o B12, por isso que a gente precisa repor o B12. Por essa questão do que a gente tem da interação nos bichos. B12, então, vem através das carnes. Geralmente vem através das carnes. Hoje já se percebeu que tem várias algas. Até Cadê a nossa alga? Vamos dar a nossa alga. Não, até falando ao vivo. Vocês querem provar? Não dá onda, gente. Não dá onda? Dá sim. Não dá onda. Onda. Olha a onda. Isso é espirulina. Vocês conseguem mostrar? Isso é espirulina. Divide aí vocês dois. Acho que vai ficar muita coisa. Aí, gente. Rola de mostrar? Eles conseguem focar aí nesse… Não tem ninguém na nossa foto. Essa é uma espirulina Depois a gente bota uma amazônica. Foto. Isso é uma cianobactéria, lembra da escola? Alga azulada. Os primeiros organismos. Mas mastiga? É um pouquinho salgadinho. Tem um cheirinho Dá pra meio… botar no forno com um pouquinho de azeite, alecrim. Olha só, esse foi o problema de eu vir assim, meio que correndo. Eu faço um pão de fermentação natural com espirulina. Não, sério? Vai embora, não, eu trago. Eu trago. É gostoso, parece um salgadinho. E o que acontece, por exemplo, se você orégano. Mas faz assim, ó. Faz assim. Fica uma lingona verde. Tá tudo verde. Mas sai. Então, olha só. Eu tô vendo tudo verde. Só pra você ter uma noção. Tô vendo tudo verde. Um copo de leite… Um copo de leite tem 22% de proteína. Um bife de fígado tem 26 ou 25. Uma espirulina tem 57. São números, entendeu? A espirulina, ela é basicamente proteína, é uma estrutura proteica. Então, assim, se eu tô largada, perdida na floresta, eu e Verônica, aquelas duas crianças. Mas não tem como coletar. Porque ela é não, mas você me deu no bolso você pacote come? De espirulina. Sim. Eu vou sobreviver. Aí toma… Tô criando reality show. Toma uma galhada na cabeça, tipo, ela não sobreviveu. Eu falei, não, foi a espirulina. Tipo, não, é difícil a pergunta, mas sim, mas alimenta nutricionalmente. Esse negócio em quantos dias? Deixa eu ver, Aqui deve ter 10 gramas. Aí você comeria o quê? Você tem que comer… O recomendado pelo… Então, olha só, gente, eu não tô falando… Não, 5 gramas por dia. Olha só, a ONU em 2018… Quantos bifes tem aqui? 500 milhões de bifes, ou não? Não, não exagera, não. Aí um bife, aí deve ter 2 bifes, tem 10 gramas, porque você tem que comer 5 gramas de espirulina por dia, porque também tem isso. A gente não sabe de estudos longos se de repente tem uma hiper alguma coisa. O recomendado são 5 gramas. A ONU liberou, principalmente para países africanos e subnutrição, e trabalhavam com isso. Tem uma fundação Antena, que é uma fundação suíça muito legal, que faz tanques de espirulina para suplementar os alimentos. É muito legal. Em 2018, virou. E essa coisa do superfood, que hoje em dia usa-se de forma meio… o capitalismo vai lá e… cata tudo pra ele. E aí eu acho que tem um pouco disso. Tem um pouco disso. Da espirulina como subnutrição. Então, por exemplo, o projeto… Quando eu voltei pro Brasil… ainda tô voltando no Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, a gente estava trabalhando junto com essa pesquisadora da Alemanha, a Diana. A Diana trabalha num grande centro, tipo uma Fiocruz da vida na Alemanha. Então, ela tem muito dinheiro federal, o que é legal. Porque a Alemanha, ela fomenta muito pesquisa. E aí, a gente criou como se fosse um projeto para diminuir a desigualdade e empoderar as mulheres. Porque a parte do cultivo, ela tem uma parte delicada que é muito boa ser feita pelas mulheres. E a gente queria trabalhar com mulheres. E a gente desenhou esse projeto para trazer para o Brasil. Então, acaba que toda vez que a gente trabalha em alguma consultoria da Devolverde, né, que é a minha empresa com a Carol e a Diana, é o nosso suporte internacional, a gente traz um pouco das mulheres para esse processo, seja de secagem, porque é super artesanal. Hoje, um dos maiores produtores de espirulina é a Índia. A Índia trabalha muito com isso, até porque a Índia também tem questões culturais em relação à proteína animal. E grande parte da população da Índia é vegana. Vegetariana, porque eles consomem leite, né, e queijo, mas, num geral, eles têm essa proximidade muito do vegetarianismo na sociedade em geral. Então, a China e a Índia, o potencial do Brasil é enorme. Aí eu te faço, para vocês me perguntarem, quantas empresas produzem espirulina no Brasil? Me perguntem. Quantas empresas produzem? Oficialmente, 3.
Aí tem um ou outro ali que tá falando que produz, mas assim, ainda é muito… E assim, na França, que é um dos principais produtores de pequenas fazendas, são 268 fazendas que produzem espirulina. Muitas delas permacultural, ecológica, o que é muito interessante, porque secagem ao sol e tudo mais, só atinge 10% do mercado. Então, é um mercado que vai explodir. Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar de espirulina, de clorela. Sim. É um mercado de… E assim… E até mesmo, por exemplo, uma amiga minha me falou esses dias que o Chico Xavier, no espiritismo, dizia que nós vamos se alimentar de algas. E tem uma tendência a esse vegetarianismo. Então é engraçado, é uma coisa que precisa de uma preparação. Não pode chegar do nada aqui, ó, vamos lá, produzir uma alguinha aqui. Mas a espirulina serve para o que mais? É uma fonte… Então, aí eu vou puxar a sardinha pra gente. A gente fez uma colaboração… Veio que vender espirulina e casar. Não vou vender espirulina não, porque eu não produzo. Mas, cara, eu tô morando no interior do Rio de Janeiro. E lá tem 2 mulheres empreendedoras que eu amo. A Charlene, que ela tá à frente do Vida Biocosmético, que é uma empresa de cosmético natural. E a Léo, que faz crochê. E ela trabalha muito com ocupação. Vizinhas? São minhas amigas. Eu queria amigas. Eu falei, gente, vamos tomar um vinho, preciso arranjar amigas aqui. E aí a gente lançou um produto, que na verdade é um skincare faça você mesmo, né? Que é uma máscara também não de trouxe espirulina. Pra gente. Olha só, eu falei, assim que eu cheguei, eu falei que eu vou trazer. Amiga da Juliana hoje, né? Mas eu falei pra você, eu falei que, gente, eu vou trazer o skincare, eu quero trazer pra vocês. Tô perdendo uma chance. Mas é muito legal, porque o kit Regenera era pra ser sem plástico. Que máximo. E aí você faz você mesmo. A gente não finalizou ainda, mas tem até uma playlistzinha que a gente manda. E aí a pessoa mistura uma argila, tolomita, então tem toda a parte mineral. E aí a espirulina, por ser muito proteica… Né? Porque tem as ignorâncias, né? Ai, detox. Gente, quem faz detox é seu fígado. Não tem uma comida que vai fazer detox. Né? Assim como também, comer colágeno. Vai digerir no estômago, não vai vir pra pele. Então, a gente também não vai mentir que você vai enfiar proteína e que sua pele vai ficar lisa. Mas, com a ação da tolomita, da argila e da espirulina, você tem como se fosse um lifting, um colágeno. É muito… E é sem nenhum conservante, sem aquelas milhões de coisas. Cara, com preço muito barato. Você compra, você tem 10 máscaras por menos de, sei lá, R$60. É muito maneiro. O produto é irado. E aí a gente lançou essa semana. Eu acho que essa semana a gente vai lançar a promoção, a semana que vem. Mas o objetivo é que mais pessoas se aproximem da alga. Não só de comer, mas de passar na cara, né? Que agora eu vou botar o marketing pra você. A gente não sabe quando o programa vai pro ar, né? Então, sim. Qual dia? O dia cara, que então, a gente vai… Não, vão ser 3 semanas de promoção agora. Na verdade, a gente lançou então, no final do ano passado. Meio de abril a gente vai ter… E assim, o objetivo, porque não que eu não quero trabalhar. Talvez eu tenho certeza que meu nicho é serviço. Eu não nasci pra trabalhar com produto. A minha sócia fala, vamos ter uma fazenda de espirulina. Eu falo, cara, não sei se é pra mim agora. Eu já ia te perguntar, porque você não tem uma fazenda de espirulina. Cara, super vale, né? Mas é que nem filho, você tem que ficar ali todo dia. Como é que uma fazenda de espirulina fica as alguinhas? Todo dia, você tem que checar temperatura, pH, ver espirulação, ver quanto tal de nitrogênio. É um trabalho constante. Pensa que uma célula de espirulina, em 20 minutos, uma vira 2. Em 20 minutos? 25. Uma célula vira 2. Bipartição. Entendeu? 2 vira 4. E 2 vira 4, 4 vira 8. Então, assim, se quebrar, por exemplo, se faltou luz, morre, entendeu? Exato. Então, assim, é também uma questão e aí, eu gosto muito de trabalhar com serviço. O meu objetivo com esse kit, que a gente… Primeiro que é muito legal trabalhar com 3 mulheres juntas no Sul Fluminense, que é o dito Vale do Café, que não é um termo que eu acho tão interessante, porque tem tanta coisa por trás de um Vale do Café. E o Sul Fluminense tá ali, todo mundo batalhando. E aí é legal poder também trazer um pouco dessa coisa de criar juntos. Sem necessariamente uma competição, porque também é uma coisa que a gente aprende a julgar o corpo da outra amiguinha, o cabelo, tudo da outra amiguinha. A gente não aprende, assim, hoje em dia… Não aprende a amar, amiguinha? Hoje em dia, talvez sim, né? Ai, que bom, o mundo tá melhorando, remando contra a maré. E aí, aprendendo a amar, né? Mas é difícil, porque também você fica… E agora, sabe? Com quem que eu vou brigar? Com quem que eu vou atritar, né? E aí… Então, assim, a espirulina tem essa parte do cosmético, tem a parte da alimentação. E a gente também estava comentando mais cedo, tem uma parte de tingimento. Você tem pigmentos nas algas que são pigmentos naturais. Hoje em dia se busca muitos pigmentos naturais de outras formas. Repolho, cebola, o indigo, que são pigmentos para a indústria têxtil. Né? Vocês têm uma patrocinadora maravilhosa de coisas têxteis, então é legal também pensar quais são esses tecidos, como é que a gente vai fazer. Não dá para mudar tudo de uma hora para outra, mas dá pra gente começar a pensar. E na Alemanha tem uma empresa que é muito legal, que ela usa a fibra do cânhamo
uma parte de algodão orgânico e pigmentos de algas. Porque você tem uma variação de cores. E aí você cultiva aquela alga, você extrai aquele pigmento. E esses saberes são ancestrais, né? Total. Na verdade, a gente tá inventando nada. A gente tá só tentando tecnificar aquilo que já é feito. Sim. Por exemplo, você tem vários estudos que mostram tanto incas quanto maias se alimentando de um lodo ou de um conjunto de águas. Porque assim, a espirulina ela é microscópica. Mas quando ela cresce, ela fica uma pocinha. Agora todo mundo que olha a poça sempre manda aqui, ó. Será que tem espirulina aqui? Não, mas não é que qualquer poça não tem espirulina. Mas sim. Ah, é? É porque a galera não tem costume. Tem umas pessoas, o cientista faz muito isso, que fica pegando a amostra em tudo quanto é canto, fica olhando no microscópio pra ver o que tem. O que tem aqui? É vivo, é morto? É um plâncton, porque assim, o plâncton ele pode ser tanto vegetal, o fotossintético, ou pode ser animal, tipo uma larva de peixe, alguma coisa assim. Então, tem muitos perfis hoje que mostram como tem coisas que a gente não vê. Na verdade, a gente passou, né, 2 anos numa parada que a gente não tava vendo, que tava matando a gente. Ninguém via. Ninguém, aqui, ó, toma corona pra você. Não, ninguém via. Ele tá aqui, em algum lugar. Então, tem muita coisa que a gente não vê. E a revolução, ela é microscópica. Essa frase não é cientista. Científica, mas eu amo. Tem muita coisa que a gente não vê. É porque a gente não cria hipótese, não testa, né? Mas eu acho que é muito interessante você trazer um pouco, pelo menos na minha carreira, a gente não é todo cientista, trazer um pouco de um lúdico, de uma pseudociência. Pseudociência é muito bom, é só você entender que é pseudociência. Os meus amigos biólogos, eu tenho uma amiga que eu adoro, Sabrina, ela provavelmente vai assistir, que ela fala, Isabel, que quando eu falo, ai, lua nova, estou um pouco mais angustiada, ela, Isabel, para com isso. Falei, deixa eu acreditar. E eu acho isso muito louco, né? É bom você saber que, tudo bem, eu sei que eu estou pseudociência, mas é pseudociência, pronto, gente, acabou. mas não significa que seja mentira. Exato. Então, eu sou muito cobrada nisso, né? Tipo assim, nossa, mas como assim você fala de ciência, não sei o que lá, mas você é astróloga? Eu falei, gente, mas é porque eu não sou uma coisa só. Né? Tipo, eu tô aqui falando de amamentação. Que bom, né? Poxa, eu evidência acredito. científica, né? Muito na amamentação. Isso. E aí, só por causa disso, ela não pode Poxa, eu fiz uma astrologia. Eu gosto de falar, gosto de estudar. Porque é uma ciência ancestral. Naquela época, era uma ciência. Hoje em dia, beleza, você não pode pegar a astrologia e colocar lá na divisão dos pares, fazer uma revisão. Ok, ela não se adequa, né? Como você faz porque tem ciência. algumas que chegam, né? Não sei, teve essa pegada aí da constelação familiar. Proibido falar disso. Não, então tá, desculpa. Não, mas eu digo assim, mas é difícil, porque tudo depende de como se vende isso. É velha história, né? E assim, mas por isso que eu falo assim, tem coisas que, cara, confortam. É a mesma coisa até de religião, pra gente já entrar. A religião, ela é muito boa, ela conforta. Se ela tá te confortando, tá bom. Não é que você não possa ter a sua religião, ou as suas crenças, a sua fé. E outra coisa, fé, espiritualidade e religião são coisas diferentes. Totalmente As pessoas botam tudo no mesmo balaio, né? Não é. Tipo, astrologia não é religião. Tipo, não tem. Não é, tem isso, né? Tem que explicar. Tem gente que não entende. E assim. Sim. E, cara, existe uma frase, já que a gente falou tanto da minha irmã, né? Nossa. A gente vai acabar falando da irmã. Não, mas vai uma frase que ela me ensinava e eu adorava. Eu sempre falava meio errado. Sua irmã faz o quê? Ela é engenheira. Maravilhosa. E aí é muito engraçado. Eu tô falando tanto dela que a gente tá nessa contagem da gravidez, mas ela falava assim: objetivos alinhados preservam as relações. E eu acho que isso serve pra tudo na vida. Tudo na vida. Tudo na vida. São os contratos que você faz. São depois de morar fora, a gente volta meio que a gente chama de chutzpah em Israel, né? Que é meio, tipo, diretona, meio grosseira. Que também isso assusta, né? Ai, porque você é muito clara nos seus sentimentos. Você é muito clara falando, velho, que bom, né? Aí você começa a ver que tem que ser o inverso. Não, calma aí, então tá. Então, ai. Nossa, eu aqui toda traumatizada, tentando falar meus sentimentos pras pessoas. E a outra diz, não, porque você é muito clara, que bom. Mas tem ótimo. que ser assim. É um elogio, É um elogio. Mas é difícil, muitas vezes, no mundo que a gente vive. Sim, com certeza. Dentro dessa clareza. Que você tem que atuar o tempo inteiro, né? Tem que parecer assim. Parecer tem assim, que, não sei o que lá, assim. tem que se portar. Não, tem que não foi convidado pra essa mesa também, não. Não tem. Nunca, inclusive. Tem que pode ir embora. Mas eu acho muito legal essa parte de você deixar alinhado o que você quer, sabe? É claro que também, às vezes, você pode deixar alinhado e a pessoa não concordar. E tá tudo bem. E aí, nesse momento da sua vida, então, você tá… eu tenho uma empresa. Israel. Eu tenho uma empresa que não é empresária, não é cientista. Não, hoje a Devolverde, que é a empresa, né? Ela tá atuando com contratos de consultoria e de consultorias em educação e em apoio técnico-científico a uma empresa e a um museu na Amazônia, ali em Belterra, Pará. E o museu faz espirulina?
O museu não faz espirulina, mas tem uma empresa lá, que é essa empresa local brasileira que faz na espirulina da Amazônia, o que é muito legal, porque a gente começa a ter aqui. Que eu conheci no sul da Bahia. A primeira vez que eu ouvi falar dela foi numa ecovila no sul da Bahia, que vendia. Eu falei, cara, que interessante, vou começar a procurar. Como eu falei, lá fora a gente tem muitas empresas. Lá você tem empresa que faz tingimento de teixo, para alimentação, faz cracker, faz iogurte para criança. Desculpa. Biscoito. Tipo porque você pega, tipo, as sementes, elas geralmente, né, na natureza, para que serve a semente? Dispersão de espécie. As árvores não andam. Quem precisa andar vai ser o animal que vai comer e vai fazer o cocôzinho lá na frente e vai dispersar essa semente. Essa semente, ela precisa de um alimento para poder se germinar. Então, as sementes, elas são sempre ricas em quê? Óleo. Tipo, olha só, castanha, né, gergelim. As sementes, elas são ricas em óleo porque é a forma menor de você reservar aquela energia para germinar. E aí, quando você mistura algum alimento rico em óleo e outro alimento rico em proteína, você acaba tendo um alimento muito nutritivo. Então, esse mix, ele é muito importante para o que você quer desenvolver, né? Lembrando que os óleos, eles alimentam muito a nossa cabeça. Então, por exemplo, uma boa alimentação, a importância do leite é muito relacionada também a essa questão dos óleos, da fortificação neuronal das crianças, porque é da onde vem. O leite materno. Materno. Porque fórmula não é leite. Não, até tem leite lá, mas, né? E aí hoje a empresa tá com esses projetos na Amazônia, o que pra mim também foi muito legal, como eu mencionei, né? O meu avô era alemão, o filho de alemão, por isso quando eu fui na Alemanha eu queria fazer o doutorado lá, e é uma área muito forte de algas, mas a minha avó é paraense. Então, agora no meu último aniversário, eu fiquei um mês viajando no Pará, conhecendo, vendo da onde a minha avó veio, que é uma comunidade ribeirinha do Rio Tocantins. Cara, conheci toda a rota do cacau selvagem do Pará. É maravilhoso, né? Não, você não tem noção. Quem conhece Cacau da Bahia, gente, esquece. Eu fiz a rota ali, tipo, mais no sul da Bahia ali. Quando Uruará, Medicilândia. Ali é análogo à escravidão, né? Acabou de sair. Vários... Porque ele tem muito agrotech e agropop que não serve, gente. Sim. Eu fui visitar, muito legal. Tem uma lista de chocolates até gringos, né? Que usam esse cacau. Eu tava e um belga fazendo um documentário. Ele tava... Porque, na verdade, ele quer fazer um chocolate aqui. Na verdade, olha como mulher é foda. Eu pode falar foda aqui? Claro. Tá. Eu fui pra Mocajuba, que é essa cidade da minha avó. Porque eu lembrava que era o nome da cidade da minha avó. Mas eu comecei a catar e eu busquei o chocolate, chama Luiz Abram. Enfim, fazendo divulgação, mas é muito interessante. Quero um chocolate. Não, cara, então, eu vou até falar com ela. Ela é muito legal. Ela é uma mulher chocolatier, o que é muito difícil. É que nem mulher que faz cerveja, assim como mulher barista. Se bem que eu vi agora que tem uma mulher trans barista muito legal, fazendo uma vaquinha, enfim. É muito legal você ver esses pontos. E é como eu me sinto nas algas. Uma mulher que trabalha com algas. As primeiras cervejeiras são mulheres, né? A cerveja foi feita primeiro por mulheres, óbvio. E a cozinha foi feita por mulheres. Cadê os chefes famosos? E é muito louco isso, né? Cadê os chefes? O Atala. Não nada contra eles, gente. Pelo contrário, eu gosto. Mas assim, cadê? Me convida pra comer no seu restaurante, mas... Cadê as mulheres bombando? E aí, nessa cena, minha né? busca, por isso que eu acho legal também. Por isso que eu falo, gente, se você é mulher, vou até olhar pra câmera. Você é mulher, procura sempre mulher. Óbvio, é muito legal. Consuma mulher, leia mulher, ouça mas mulher. Automático. É automático. É automático. Eu vou te falar, por exemplo, ler mulher é muito interessante, porque eu cheguei na livraria com o nome de 3 homens. E aí, quando eu falei... Aí pra mim foi tão... Eu falei, cara, não quero mais. Aí eu cheguei pra menina que tava vendendo livro. Você conhece alguma mulher que tem um livro aí? Eu levei um livro do nada. Eu amei uma mulher que trabalha com poesia. Rayane Leão, eu acho. Rayane Leão, conhece? maravilhosa. Então! Já no meu coração. Foi exato, com o livrinho vermelho. Eu conheci ela assim. Tipo, não quero mais comprar esse homem, não. Tipo, é fogo, porque é automático pra gente. Ela podia vir aqui, inclusive. Cara, ela é muito... Cara, ela é maravilhosa. Eu conheci ela assim, com a menina da Livraria da Travessa. Olha só, leva ela é boa. Eu falei, cara, e é legal a gente ter um pouco disso. De, tipo, tentar chegar perto, educar, né? É porque a gente destruiu o sistema. Porque não é que a gente vai no automático, porque o automático foi enfiado goela abaixo. Socializada. Então, eu não vou mais em palestra onde só tem homem. De homem. Isso começou muito forte pra mim. Talvez eu pude escolher. Claro que também na ciência, geralmente as palestras são gratuitas, é um tempo, eu produzo. Eu fazia muita palestra, fiz muita palestra online na pandemia. E aí eu comecei a ver alguns eventos, por exemplo, aquicultura. A aquicultura ainda é muito machista também, porque a agricultura e a aquicultura tem essa coisa do peso, né? De carregar, de achar que é forte. E aí eu lembro que, tipo, teve um evento que eu fui a única mulher. Peraí, você não parou, você não contou a história do chocolate. Mas tudo bem. Tá, é verdade. Nossa, que difícil, né? Falar uma coisa constante aqui. Não sei como é que vocês vão editar esse negócio. E eu falei, não vou mais em eventos científicos que só tem homem. Isso. E que geralmente, aí tem várias justificativas. Mas a mulher a gente convidou, não quer ir. Porque acabou de ter filho. Odeio essas justificativas. Tem muito. Acabou de ter filho e não tem tempo. Gente, que isso? Que isso?
E aí eu comecei a perceber essa dificuldade. E aí a história do chocolate foi assim. Grande parte do mercado de espirulina, eu fico vendo as tendências que estão vindo lá fora, porque a gente, não tô dizendo que a gente copia ou que vem depois, mas existe uma tendência de desenvolver produtos. E como o cacau, o chocolate, é um carboidrato, é um açúcar, né? O cacau é energético, a espirulina é estrutural, proteína, é uma mistura legal. Como eu falei das nuts, das amêndoas. O cacau tem hoje 2 empresas no México que fazem um chocolate com espirulina e tem essa coisa também muito da rastreabilidade. Eu acho que é muito das escolhas, né? Todo mundo comia aqueles há anos atrás, qualquer chocolate de qualquer lugar. Sim. Hoje em dia eu penso, cara, esse chocolate tá vindo com um trabalho que não tá alinhado com o que eu quero, ou da onde vem, ou até tipo que distância vem. Tem uma empresa super grande na Alemanha também que chama Fair to Africa, que eles falam da onde vem, que vila, quem coleta, quanto ganha, bota foto da pessoa. É muito legal. E aí eu achei a Luísa Branca, essa mulher chocolatier, que é a única que eu conheço hoje, eu não conheço mais nenhuma chocolatier no Brasil. E ela tem um nome conhecido, ela batalha muito pra estar onde ela tá. Ela abriu agora uma fábrica até em São Paulo. E ela pega desses ribeirinhos. Ela é do Pará. Não, ela é do Pernambuco, se eu não tô enganada. Mas hoje a fábrica tá em São Paulo. E ela pegava desses ribeirinhos junto com os parceiros da Cacau Iva, que foi quem recebeu a gente. Eu e a Séries, que trabalha comigo na escola. Né? Porque uma base da empresa também é uma escola online. E a gente tá abrindo uma turma nova, que é da mentoria de plantar. São 4 meses que a gente acompanha qualquer pessoa. Fique à vontade, se você quiser manter o seu pezinho de limão. Vai ser lindo ter você na turma. E aí a gente vai abrir essa turma. Ela falou pra mim, Bel, ela passou por um luto agora. Ela, cara, posso viajar com você? Por favor. Eu também quero viajar com você. Eu também quero. Não, ela falou assim. Minhas crianças ela assim, posso viajar com você? Eu falei, claro, vem, vamos. Eu ia fazer aniversário, ia visitar. Tava de férias, mas enfim, a gente acabou fazendo conteúdo, tá fazendo agora vários vídeos pro canal, contando um pouco dessa vida de ribeirinho. E como é legal também desmistificar, né, o que é certo, o que é errado. Cada um tem uma forma de viver, né? Porque também tem muito disso. A gente sempre acha, estou na cidade muito melhor do que essa galera. Velho, eles saem de casa e mergulham no rio. Tipo, irado. Sim. E aí a gente conheceu esse cacau selvagem, que hoje em dia é um dos cacaus mais premiados em Paris, porque você tinha vassoura de bruxa, algum cacau que morreu, algumas linhas. E essa chocolatier trabalha com esses ribeirinhos, com também. Na verdade, eu fui por causa dela, mas a gente acabou tendo 2 caras de outra empresa que ajudaram a gente, mas também que trabalham, tipo, comprando desse ribeirinho a um preço fair e trabalhando com eles de uma maneira. Como é que é fair? Justo, um preço justo. E o valor dessa amêndoa para, digamos, desenvolver área de secagem, área de fermentação, porque tem gente que não sei se as pessoas sabem, né? Você tem o cacau, que é uma fruta. Eu gosto muito de comparar ela com fruta do conde, né? Ela tem uma casquinha, uma peliculazinha. Aí você fermenta ele. Na fermentação, então, a quantidade de açúcar dele, assim como o vinho a gente fermenta, né? Assim como vários outros alimentos. Cacau e vinho. E você sabe que a sacralidade da planta também tem a ver com isso. Assim como também na cannabis você também tem a secagem e algumas fermentações. É tudo muito legal. Assim, se você pensa. Ayahuasca em Alter? Não. Eu tenho um respeito muito forte pela jurema. Eu acho que tem que ter um tempo muito. Ela é uma planta muito forte, né? E aí, lá no Mocajuba, que é um pouquinho mais em cima, que é em Belém, a gente tem as novas formas de fermentar lideradas por essa mulher. Que também acabou de ter neném, que corre atrás, tem ela e a irmã, é uma empresa de família. Então, eu achei isso muito legal. Então, me levou nesse caminho, sabe? Eu acho que também é uma coisa que eu falo. Vai no caminho das mulheres, que você vai chegar num lugar legal. Sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu queria todas essas mulheres aqui. Eu queria muito apresentar meu trabalho em Cuba, que foi o Colacmar, um congresso importante da área, quando eu fazia o mestrado. E eu não tinha dinheiro, o CNPq não ia me pagar. Eu não tinha tempo, não tinha cabeça, não tinha nada, né? Porque eu tinha acabado de perder meu irmão. O que eu fiz? Um dos equipamentos que eu usava era um equipamento de uma empresa brasileira de Santa Catarina. Eu escrevi uma carta pro dono falando que eu tava indo pra Cuba, que esse equipamento era dos Estados Unidos, e ele pagou toda a minha viagem. Maravilhosa. Eu acho que tem uma coisa que, assim, um professor fala, né? O não tem aquela coisa de o não você já tem, não. O não você não tem. Não tem. Você tem que correr atrás dele. Ou não ou sim, mas tem que correr atrás dele. Se você não falar e não procurar… Claro. Então é um pouco disso. Respira. Falo pra caraca. Eu falei da minha irmã, gente. Não, muita coisa. Que programa maravilhoso, gente. Que programa maravilhoso. Mas vai aparecer mesmo que eu falei que eu desencalhei minha irmã. Vai aparecer. Isso é o meme do programa. Então… aquela… Não tô nem aí, gente. Vai estar na oxitocina. Tá parindo agora. Vai estar amamentando 6 meses. Era o momento de eu falar disso, mas foi isso. Deseja que ela tenha um parto lindo, que tudo corra bem, que vai ser o que tiver que ser também. também. Ela tá lindona, tá ótima. A gente não controla
absolutamente nada na nossa vida. Nada. Você sabe que você perdeu seu irmão. Então a gente acha que controla tudo. Então, mais que seja tudo bem, que seja saudável. É sobrinho ou sobrinha? Sobrinho. É a mulherada vindo aí. É isso. Venha com muita saúde. Obrigada por ter vindo. Ai, gente, obrigado você. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por ser essa mulher maravilhosa, linda, que isso. fascinante. Vocês inspiram demais, vocês podem ter certeza, vocês duas. Que bom. E venha sempre que precisar. Não, com certeza volto pra trazer, né? Pão, cosméticos, olha toda a pirulinha. Vou começar a fazer. Mas aí eu quero ver se vocês fazem unboxing aqui bonitinha, com toda essa. A blogueiragem. Então vai rolar unboxing do Kit Regenera. Olha o nome, Kit Regenera, gente. A gente sempre fala pra você ter algum momento relaxante da sua sexta-feira com Kit. Então vamos. Sexta-feira é o dia que sai nossos episódios do Senta Direito Garota. Então, melhor ainda, dá pra associar com os patrocinadores. Olha que delícia, gente. Um conjuntinho, tudo junto. Amo. Gente, o kit vai chegar. Eu só preciso me organizar. Porque, cara, eu vim aqui 49 no segundo tempo, né? De louca. Não, mas vale. Obrigada. Obrigado vocês. Beijo, gente. Beijo. O pecado tá chegando. Zoana. Senta direito, garota.